sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Elisângela, como vocês já sabem, e hoje eu vou trabalhar com vocês, hoje não, né? Sempre estou trabalhando com vocês, língua portuguesa para a terceira série do ensino médio. Vamos aos recadinhos antes que a gente se esqueça? Então, olha lá, se você é aluno, tem acesso às plataformas do Classroom. Lembrando, assista a aula completa com a professora que vos fala, faça as atividades, tire dúvidas, chegue até a atividade obrigatória e assim você gera a sua presença. E você, meu querido, que não está conseguindo acessar as atividades do Classroom? Lembramos de você também. Vá até a escola que você estuda, pegue as atividades impressas, leve-as para casa, faça-as com muito capricho, muita dedicação e no dia combinado, entregue-as na secretaria da sua escola. Tudo certinho? Tudo ok? Vocês estão bem, com saúde? Espero que sim. Eu também estou e por isso vim trazer para vocês a aula hoje de número 99 com uma agora poeta portuguesa. Nós havíamos falado nas aulas passadas sobre um poeta português, Fernando Pessoa. Hoje nós vamos falar sobre uma poeta portuguesa, a Florbela Espanca. Porém, antes, vamos descobrir os objetivos da nossa aula. Olha lá, hoje nós vamos conhecer quem foi a poeta Florbela Espanca, ler, analisar e interpretar poemas dessa autora, estudar os elementos formais da poesia, assim como a estrofação, versificação, métrica e rima. Olha lá então, essa é a foto da Florbela Espanca, é o sobrenome dela, Espanca, é só sobrenome, tá? Olha lá então, Florbela Espanca nasceu no dia 8 de dezembro de 1894, em Vila Viçosa, Alentejo, região centro-sul de Portugal. Suas primeiras composições poéticas datam dos anos de 1903 e 1904, quando Florbela contava com apenas 9 anos de idade. Ela foi uma das primeiras mulheres de Portugal a frequentar o curso secundário no Liceu Masculino André de Gouveia, em Évora. A vida cheia de episódios controversos e sua postura pouco comum para uma mulher naquela época, ela divorciou-se 2 vezes, algo impensável para os padrões sociais das primeiras décadas do século XX. Alçaram Florbela ao posto de uma das primeiras feministas de Portugal, exímia sonetista, tendo assemelhado sua linguagem à linguagem de Luís Vaz de Camões e Antero de Quental. Seus poemas frequentemente traziam à tona temas como a solidão, a feminilidade, o erotismo, o desencanto, o sofrimento e a busca incessante pela felicidade. Florbela cometeu suicídio ao tomar uma sobredose de barbitúricos na cidade de Matosinhos, no dia 8 de dezembro de 1930, data em que completaria 36 anos de idade. Pouco triste, trágico a vida da Florbela, né? Mas ela foi a poeta da sua época. Já temos um quiz, olha só que legal. Sobre Florbela Espanca é incorreto. Presta atenção. O que é incorreto aqui? Letra A. É incorreto que ela era uma poeta portuguesa? Letra B. Que ela era uma poeta brasileira? Letra C. Que ela cometeu suicídio? Ou, letra D, que ela era uma exímia sonetista, que nós já vamos descobrir o que é isso. Logo, logo, voltamos com a resposta correta sobre a Florbela Espanca.
E aí, galera, qual informação sobre a flor bela espanca está incorreta? Está errada? Vamos lá, então? A flor bela espanca, ela era portuguesa? Era. Ela cometeu suicídio? Infelizmente, sim. Ela era uma exímia sonetista? Sim, vocês já vão descobrir. O que está errado aqui é que a flor bela espanca não era brasileira. Galera, nós temos uma curiosidade aqui embaixo. Poeta ou poetisa, ou qual que é o correto? Olha lá então, as duas formas estão corretas e dicionarizadas. Poetisa pelo uso da norma gramática normativa e poeta pelas práticas linguageiras das próprias autoras da literatura. Então, se alguém tinha alguma dúvida, está aqui esclarecido. Por isso que eu estou falando o tempo todo a poeta. Se eu estivesse falando poetisa, também estaria correto. Olha lá então. Flor bela espanca foi uma grande sonetista. Vamos conhecer o seu soneto Neurastenia? Neurastenia. Sinto hoje a alma cheia de tristeza. Um sino dobra em mim ave marias. Lá fora, a chuva, brancas mãos esguias, faz na vidraça rendas de Veneza. O vento desgrenhado chora e reza por alma dos que estão nas agonias. E flocos de neve, aves brancas, frias, batem as asas pela natureza. Chuva, tenho tristeza. Mas por quê? Vento, tenho saudades. Mas de quê? Ó neve, que destino triste o nosso. Ó chuva, ó vento, ó neve, que tortura. Gritem ao mundo inteiro esta amargura. Digam isto que sinto, que eu não posso. Atividade 1. O título do poema Neurastenia faz referência a um tipo de neurose que causa perturbações mentais similares à depressão. O eu lírico descreve comportamentos típicos nesses casos. Quais são os comportamentos típicos? Letra A. A tristeza, as saudades do passado, a presença de uma amargura que não se sabe bem de onde vem nem para onde vai. Ou letra B, a busca por algo que nunca voltará. Letra C, um amor incompreendido e não vivido. Ou a letra D, o desespero e a falta de compreensão. Vamos lá então, voltem um pouquinho lá no poema e já voltamos com a resposta correta.
Então, galera, vamos à resposta correta? Olha lá então. O eu lírico descreve comportamentos típicos nesses casos. Quais os comportamentos que são? Letra A tristeza, as saudades do passado, a presença de uma amargura que não se sabe bem de onde vem nem para onde vai. Atividade 2. Agora nós vamos começar a entender por que no começo da aula eu falei que a Florbela Espanca era uma exímia sonetista. Olha lá então. Quantos versos e quantas estrofes o poema de Florbela Espanca apresenta? Explique. Vocês lembram o que são versos, o que são estrofes? Se vocês lembrarem, coloque lá quantos que tem nesse poema, que nós já voltamos com a resposta.
E aí, descobriram quantos versos e quantas estrofes nós temos neste poema da Flor Bela Espanca? Vamos lá? Olha lá então. Se você se recordou das aulas anteriores, este poema que nós lemos da Flor Bela Espanca é um soneto. Que o soneto ele é composto como? Ele é composto por 4 estrofes. Os 2 primeiros de 4 versos, que nós chamamos de quartetos, e os outros 2 de 3 versos, que nós chamamos de tercetos. Vamos exemplificar melhor para vocês. Então, nós temos aqui novamente o poema Neurastenia, da Flor Bela Espanca. O que eu estava falando para vocês é isso aqui, ó. Lembra que foi falado que a Flor Bela Espanca era uma exímia sonetista? Ou seja, ela escrevia muito bem sonetos. E o que vem a ser um soneto? Um soneto é um poema que ele é composto por 4 estrofes. As 2 primeiras estrofes são compostas de 4 versos. Vocês lembram o que é verso? É cada linha de um poema. Então, aqui nós temos uma estrofe com 4 versos, outra estrofe com 4 versos. Então, nós temos 2 quartetos. E temos 2 estrofes de 3 versos. Estão vendo aqui? Que são os chamados tercetos. Então, o que é um soneto? Ele é um poema que tem 2 quartetos e 2 tercetos, ok? E você sabe o que é uma metrificação quando nós falamos em poesias, poemas? A metrificação é a forma utilizada na poética para medição de versos, metro. Ela é feita mediante a escansão, que consiste na contagem dos sons e dos versos a partir da elevação de ritmo ou tonicidade das palavras. E uma vez que a poesia teria originalmente a função de ser cantada, esses fatores desempenhavam particular importância, visto que os efeitos desejados eram obtidos através da regularidade dos versos, bem como as rimas. Então, as poesias, no início, elas eram feitas para serem cantadas. E parece muito fácil escrever um soneto, mas não é tão fácil assim. Tem que prestar atenção nas rimas, na tonicidade, né, sílabas mais fortes, que a gente já vai conhecer. Então, o poema, ele tem sílabas literárias, que elas são diferentes das sílabas gramaticais, aquelas que nós estamos acostumados, né, a separar as palavrinhas. Lembra lá do Fundamental 1? Então, olha lá. A contagem das sílabas literárias, ou também podem ser chamadas de poéticas, se distinguem da contagem das sílabas gramaticais. Isso porque, enquanto na gramática se considera o número das sílabas gráficas, na literatura se considera o número das sílabas sonoras, o som que elas têm. Há 2 regras que diferenciam as sílabas literárias. Contar até a última sílaba tônica do verso, de cada verso, ou seja, contar até a última sílaba mais forte de cada verso. Unir sílabas quando houver som fraco e som forte, ou vice-versa, som forte com som fraco. Então, exemplificando melhor o que eu estou falando para vocês, nós temos aqui alguns exemplos. Olha lá, lembra desse poema que nós trabalhamos na aula do Fernando Pessoa? Olha lá então. O poeta é um fingidor. E aqui embaixo também, o poeta é um fingidor. Vou começar pelas sílabas gramaticais, que é que vocês estão acostumados. Então, vamos lá. O, poeta é um fingidor. Quantas sílabas tem? 9 sílabas gramaticais, aquelas que nós estamos acostumados. E por que esta mesma frase, esse mesmo verso só tem 7 sílabas? Agora são as sílabas literárias. Olha lá, como que eu separo essas sílabas? O, poé, lembra do som fraco com o som forte? Ficam juntos. Tá é o som das 2 vogais. Um fingidor. A última sílaba não é contada aqui, porque nós contamos até a última sílaba tônica, no caso, a última sílaba mais forte. Ó, fingidor. Desculpa, mais forte é a dor, mas a gente não conta a última, a gente conta até a penúltima. Então, sílabas literárias e sílabas gramaticais. O mesmo acontece aqui, ó, continuando o poema lá do Fernando Pessoa. Finge também completamente. Olha as sílabas, de novo as gramaticais primeiro, que vocês estão acostumados. Finge, tão, completamente.
Total de 8 sílabas. E as literárias? Fingetão completamente. Contamos até a penúltima. Então, aqui ela só tem 7 sílabas. Atividade 3. Vamos fazer a contagem das sílabas literárias em um trecho do poema da Flor Bela Espanca? Então, essa separação de sílabas que eu fiz com vocês agora, a literária, tá? Não a gramatical. Vocês vão separar aqui nesses 2 versos do poema da Flor Bela Espanca. Sinto hoje a alma cheia de tristeza. Um sino dobra em mim, Ave Marias. Então, tentem, pelo menos, fazer essa separação de sílabas e logo, logo nós vamos fazê-las juntas. Já voltamos. Então, pessoal, conseguiram fazer a contagem das sílabas literárias? Antes de nós corrigirmos, eu quero fazer uma correção aqui, ó. Aqui, eu falei para vocês, eu contei com vocês e falei que tinham 6 sílabas. Desculpa, tá escrito aqui, né? São 7 sílabas então, tá? E aquela hora eu falei 6, beleza? Então, agora vamos lá. Então, nós temos aqui 2 versos do poema da Flor Bela Espanca, e eu pedi para que vocês pelo menos tentassem fazer a contagem das sílabas literárias. Vamos lá, então? Olha lá, então. Sintoje. Por que esse to e o o ficaram juntos? Porque, ó, tá vendo que tem o mesmo som? Sintoje. Então, essa aqui é considerada uma única sílaba literária. Já a alma, aqui é a mesma coisa. As 3 vogais ficaram juntas porque elas produzem o mesmo som quando você está lendo o poema. Sintoje, a alma cheia, ficou junto por causa das 3 vogais também. De tristeza. Tristeza. Então, contamos até a penúltima, ok?
Aqui embaixo não está em vermelho, mas é a mesma coisa. Si, no, do, bra, em, ó, braem, o A e o E, as vogais. Min, ave, marias. Lembrando que contamos até a penúltima sílaba, por isso que nós não juntamos as duas vogais aqui, tudo bem? Eu sei que é um pouquinho complicado essa matéria. Se vocês tiverem dúvidas, revejam essa aula, pergunte ao seu professor, talvez ele possa esclarecê-las melhor, ok? Vamos agora à classificação das rimas. Olha lá, então, nós temos um exemplo aqui, já vou explicar para vocês, que chama-se disposição das rimas AB a B, que ela tem o nome de cruzada ou alternada. O que é isso? Rimas entre versos pares e, por outro lado, entre versos ímpares. Assim, ocorrem entre o primeiro e o terceiro versos, entre o segundo e o quarto versos. Nossa, professora, você falou, não entendi nada. Calma, que agora eu vou explicar para vocês. Olha aqui então, primeiro verso. Tu és um beijo materno. Tá vendo o final da palavra? Erno, digamos assim. Então, esse primeiro verso vai levar a letra A. O próximo verso, que será a letra A, tem que ter o final igual. Tu és um riso infantil. O final é igual? Não. Então, letra B. Sol entre as nuvens de inverno. Inverno rima com materno, por isso ele é A também. Rosa entre as flores de abril. Abril rima com infantil, então os dois são letra B. Esse tipo de rima, então, AB, ele leva o nome de cruzada ou alternada, ok? Mas nós temos também outro tipo de classificação das rimas. Elas não são só alternadas. Olha aqui. Amor, essa aqui é famosa, hein? De Luiz Vaz de Camões. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Neste caso, primeiro verso terminou em er. Só lá no quarto verso é que terminou em er de novo. Então, o A no primeiro verso vai rimar com o último verso. O segundo verso, sente, já rimou com o terceiro, descontente. Os dois são letra B. Esse tipo, então, de rima nós chamamos de interpolada ou oposta. E temos mais uma chamada de emparelhada. São as rimas que se sucedem duas a duas. Assim ocorrem entre o primeiro e o segundo verso, entre o terceiro e o quarto verso, e assim por diante. Olha lá mais um poema agora do Alberto de Oliveira. Ele deixava atrás tanta recordação e o pesar, a saudade até no próprio chão. Debaixo dos seus pés parece que gemia. Levantava-se o sol, vinha rompendo o dia. E o bosque, a selva, o campo, a pradaria em flor, vestiam-se de luz como um peito de amor. Então aqui a cada dois versos está vendo o mesmo final. Olha lá, então, recordação, já rimou com chão. Então, primeiro e segundo verso, letra A. Parece que gemia, rompendo o dia. Terceiro e quarto verso, letra B. Em flor, rimou com amor, letra C. Então, aqui nós chamamos do quê? Das rimas emparelhadas. Atividade 4. Só um pouquinho, gente. Eu sei que essa aula é rápida, é um pouquinho mais complicado. Talvez não, aqui faz muita falta o professor presencialmente com vocês para explicar, né? Mas tentem acompanhar, como eu já falei, peçam ajuda ao professor, tire dúvidas que vocês vão conseguir entender. Atividade 4, então. Como as rimas estão construídas nos versos, escreva. Vocês lembram que nós acabamos de falar dos tipos de rimas lá, alternada, emparelhada? Vocês vão ter que fazer a mesma coisa agora com esses versos. Nós temos aqui, então, lembram? 2 tercetos, ó, uma parte do soneto. E vocês vão fazer o mesmo tipo de rima. Chuva, tenho tristeza, mas por quê? Vento, tenho saudades, mas de quê? Ó neve, que destino triste o nosso. Ó chuva, ó vento, ó neve, que tortura. Gritem ao mundo inteiro esta amargura. Digam isso que sinto, que eu não posso. Então, agora é com vocês. Vamos ver se vocês conseguiram entender um pouquinho sobre a classificação das rimas? Tentem fazer e logo a gente volta com a resposta.
E aí, pessoal, tentaram pelo menos fazer? Quem tentou, vamos ver como se saiu? Então, nós temos ali um terceto do poema da Flor Bela Espanca que eu pedi para vocês fazerem a classificação das rimas. Olha lá, então. Chuva, tenho tristeza, mas por quê? Vento, tenho saudade, mas de quê? Então, esses dois versos rimaram. Então, letra A outra rima igual, também letra A. Ó neve, que destino triste o nosso. Ó chuva, ó vento, ó neve, que tortura. Nosso e tortura não teve rima, né? Então, por isso, eles já estão com letras diferentes. O nosso, letra B, e aqui a tortura, letra C. Gritem ao mundo inteiro esta amargura. Digam isso que sinto que eu não posso. Agora sim, olha lá. Tortura rimou com amargura. Então, letra C, letra C. E o posso rimou lá com o nosso. Por isso que ele é letra B. Espero que vocês tenham conseguido fazer. Se não conseguirem, não tem problema. Volte um pouquinho a aula, que uma hora ou outra vocês vão conseguir. Chegamos a um quiz. Olha lá. O soneto, lembram do soneto que eu falei para vocês? Ele é um poema composto de quê, pessoal? Letra A, de um quarteto e um terceto? De 2 quartetos e 2 tercetos? De apenas um quinteto? Ou de 2 quartetos e um terceto? Vamos lá relembrar a aula, como que é composto o soneto, então. Logo, logo, voltamos com a resposta. E então, lembraram como que é composto um soneto? Vamos lá, então? Lembra que eu mostrei para vocês naquele poema da Flor Bela Espanca, lá, Neurastenia, que ele é composto de 2 quartetos e 2 tercetos. Parabéns para quem acertou. O que nós aprendemos na aula de hoje? Vocês se lembram? Nós conhecemos quem foi a poeta Flor Bela Espanca. Lemos e estudamos um de seus poemas, não foi? Que nós estudamos agora há pouco, Neurastenia? Estudamos alguns elementos formais da poesia, embora um pouco difícil, mas nós estudamos sobre estrofação, versificação, métrica e rima, não foi isso? Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre poesia e logo voltamos com a aula de número 100. Vocês já chegaram na aula 100, também falando sobre a Flor Bela Espanca. Até logo, nos vemos!